Olá, né? Olá, sou o professor Rogério e hoje, né, eu vou gravar um vídeo aqui para vocês, né? Eu acho que é um vídeo que eu já estou idealizando há muito tempo para ser feito, mas nesses últimos dias eu materializei tudo, pensei muito sobre o tema, né? Porque na semana passada eu falei um pouquinho, né, sobre virtude e uma das coisas que mais foi resultante, né, que eu mais achei na pesquisa sobre virtude, é exatamente aquilo que nós achamos que é felicidade. Né? Então, a felicidade, ela é um bem, né, ela pode ser vista, né, como um elemento da virtude. Mas, né, quando nós trabalhamos esse conceito de virtude, esse conceito de felicidade plena e existem vários conceitos de felicidade, né, que vão vai ultrapassar as barreiras do tempo, né? Então, porque felicidade não é um termo muito antigo, né? Lógico, né, nós temos que pensar que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o seguinte: o que o ser humano ele busca, né? Muitas coisas que nós temos que entender é o seguinte: o ser humano ele é concebido para conseguir a sua felicidade. E a felicidade, ela é um valor, né, que nós tanto buscamos, né? Então, a felicidade é algo essencial para a vida do ser humano, né? Então, o ser humano ele busca a felicidade, né? Então, a felicidade ela pode vir de pequenos elementos, né? No caso do filho, entre outras coisas. Mas eu vou tratar um pouquinho essa questão da felicidade com um teor um pouco mais acadêmico para nós podermos, né, dar um pouquinho mais de legitimidade sobre o assunto, né? Não apenas ficar no campo da especulação, né? No campo do senso comum, mas também o senso comum é importante, mas eu vou deixar isso mais para o final. Então, assim, quando nós falamos em felicidade, né? Então, esse nome, essa palavra tão expressiva, né? Tão forte, né? Dentro do nosso vocabulário. Então, quando eu falo em felicidade, é o seguinte: então, ser feliz é estar apenas satisfeito. Então, aquela felicidade baseada na satisfação individual, né? É apenas isso, né? Felicidade é só o meu bem-estar, né? Não levando em consideração vários outros elementos que estão me cercando, né? Então, nós vamos ver com o passar do tempo, né, que essa questão de felicidade ela vai se transformando, né, com os pensadores que vão começar a idealizar, né, fórmulas ou trajetos, né, que nos leve à felicidade. Mas não uma felicidade, eu hoje estou feliz. Não, uma felicidade mais, né, mais forte. Então, assim, como eu sempre faço, né, então a questão do significado. Então, a palavra, ela é um substantivo feminino, né, então é algo que dá nome a um elemento. Então, é a sensação real de satisfação plena, estado de contentamento, né, e satisfação. Condição da pessoa feliz, né, e satisfeita, alegre e contente. Então, né, isso já dá uma questão de sensação real, algo que é palpável, algo que fica à mostra. Então, o estado de quem tem boa sorte, né? Então, muitas vezes a felicidade é dada a uma pessoa que tem, né, sorte ou ventura, né? Que nós vamos trabalhar uma questão de ventura, né? A partir do que o pensador, né? No caso Maquiavel, trabalha sobre uma visão de fortuna, né? Então, para a sua felicidade, né? O chefe ainda não chegou, né? Então, a sorte, né? Tipo assim, estou chegando atrasado no emprego, a sua sorte é que o seu chefe ainda não chegou, então você está com sorte, então você tem felicidade sim. Então, a circunstância é uma situação. E que há sucesso, né? Então, felicidade na realização do projeto. Então, quando você executa aquele projeto, ele terá os seus resultados bem adequados. Então, votos, né, de demonstração de congratulação. Então, cumprimentos, né, felicidade. Então, minha felicidade pela chegada do bebê. Né? Então, tudo isso tem a ver com a questão, de congratulação. Então, a etimologia, a origem da palavra felicidade, ela vem do latim. Então, antes do Império Romano, não existia essa palavra, né? Não existia esse substantivo. Então, do latim, felicitas. Né? Então, felicitas, de ser feliz. Né? Então, tem todos esses elementos que são, né, de suma importância dentro dessa realidade. Então, o conceito de felicidade é o estado de quem é feliz, uma sensação de bem-estar constante, que pode ocorrer por diversos motivos.
A felicidade é um momento durável de satisfação, onde o indivíduo se sente plenamente feliz e realizado. Um momento onde não há nenhum tipo de sofrimento. Então, é um momento. Né? Então, felicidade, muitas vezes, a gente tem aquela utopia de felicidade plena, onde nós temos felicidade em todo momento da nossa vida. E a gente sabe que não é bem assim, a gente vive de períodos. Então, a felicidade é formada por diversas emoções e sentimentos, que pode ser por um motivo específico, como um sonho realizado, um desejo atendido, ou até mesmo pessoas que são conhecidas por estarem sempre felizes e de bom humor, em que não é necessário nenhum motivo específico para elas estarem nesse estado de felicidade. Então, a felicidade ela tem, né, várias conotações, né? Tem várias conotações dentro dessa realidade. Então, no caso da felicidade, ele tem todos esses elementos, né? Então, a felicidade ela vai desde de um bem conquistado até uma questão, né, de realização de uma forma mais ampla. Então, a felicidade é que os antigos gregos chamavam de eudaimonia, né, que o termo ainda é usado na ética. Então, a eudaimonia, segundo os gregos, né, como a religião grega ela é muito diferente da nossa religião atual, ou dos princípios éticos da filosofia hebraica cristã, a eudaimonia era como se fosse uma entidade, um demônio, né, que transitava entre o mundo dos deuses e o mundo dos seres humanos, levando bem-estar para as pessoas. Então, tem essa conotação aí. Então, para as emoções associadas à felicidade, os filósofos preferem utilizar essa palavra. Mamãe, né? Então, essa palavra da eudaimonia. Então, é difícil definir rigorosamente o que é a felicidade e sua medida. Então, investigadores da psicologia desenvolveram diferentes métodos de instrumentos, né, para dar exemplos ao questionário da felicidade segundo Oxford, né, segundo a faculdade de Oxford. Então, para medir o nível de felicidade de um indivíduo. Então, esse método levam em conta fatores físicos, psicológicos, tais como envolvimento religioso, político, né, de estado civil, paternidade, idade e renda. Né? Então, no caso, nós temos vários elementos. Então, quanto mais alto a satisfação dentro desses elementos, mais feliz a pessoa é. Mas, né, foi aquilo que fala, muitas vezes a questão de renda, entre outras coisas, não é tão determinante para o estado de felicidade plena. Né? Então, a felicidade plena ela vai além do que isso. Né? Então, ela vai desse estado de, né, eudaimonia, né, de felicidade sem ter tantos motivos. Então, a felicidade de um dia de sol, entre outras coisas. Então, às vezes a felicidade está presente nas pequenas coisas. Não precisa ser tão elaborado assim esse conceito, né? Esse conceito pode ser trabalhado de outras formas também. Bem, então, no caso da felicidade da visão oriental, então, o Zoroastro, que foi um profeta ali da região, né, da Pérsia, então, ele era um iraniano, viveu ali na região da Pérsia, entre os séculos 17, né, século 17 e, né, o século 14 a.C. Então, essa visão vai perdurar durante esses séculos aí. Então, criou uma doutrina religiosa, o zoroatrismo, que era baseado numa luta permanente entre o bem e o mal. Quando Zoroastro perguntou à divindade do bem, né, Aura Mazda, sobre o que seria a felicidade na Terra, ela respondeu o seguinte: um lugar ao abrigo do fogo, dos animais ferozes, mulheres, filhos e um rebanho de gado. Então, no caso, o que ele está dizendo aí é que era um lugar tranquilo. A felicidade, segundo a deusa, né, a divindade, né, do bem, a Aura Mazda, ela vai dizer o seguinte, que ser feliz é ter uma vida simples, uma vida que não gera muito conflito. Né? Então, ter uma família, um lugar para dizer que é seu, para se proteger. Né? Então, isso é uma questão importante. Então, o zoroatrismo ele prega essa questão da simplicidade. Então, por volta do século VI a.C., né, na China, tem o nascimento do Confúcio. Né? No caso, surge o Lao Tse, né, que defendeu a harmonia na vida que podia ser alcançada através da união de tal, ou seja, a força da natureza. Então, ele vai ter essa questão dos elementos da natureza que vai levar à felicidade. Então, não lutar contra a natureza, né? Apenas viver a vida mais
pacífica possível. Já o Confúcio, né, ele vai enfatizar o dever, a cortesia, a sabedoria, a generosidade, como elemento, né, que permitiriam a existência feliz. Então, o Confúcio, ele já vai numa mão, ele já vai no sentido dos elementos, né, que o ser humano ele vai, né, produzir durante a sua existência. Então, uma vida regrada vai levar à felicidade. No caso, a cortesia, a sabedoria, a generosidade. Né? Então, tudo isso leva a uma vida feliz. Então, a felicidade é um tema central para o budismo. Então, a doutrina religiosa criada na Índia pelo Siddhartha, né, Gautama, por volta do século VI a.C. Então, para o budista, a felicidade é a liberação do sofrimento. Então, a liberação, né, está obtida através do nobre caminho, né, o octógono. Então, no caso, a felicidade tem a ver da felicidade a partir, né, da questão de não causar sofrimento. Quando você não causa o sofrimento a um outro ser, você também não vai sofrer com esse sofrimento. Então, segundo os ensinamentos budistas, né, a suprema felicidade só é obtida pela superação dos desejos, né, em todas as suas formas. Então, um dos seus grandes mestres contemporâneos do budismo, o Dalai Lama, né, o Tenzin Gyatso, né, então diz que a felicidade é uma questão primordial mental, no sentido de ser necessário primeiramente se identificar os fatores que causam a nossa felicidade, os fatores que causam a nossa infelicidade. Então, uma vez identificados esses fatores, bastaria extinguir os primeiros, né, e estimular os segundos. Então, para se atingir a felicidade. Então, no caso, ele diz, né, que a questão de que é você buscar exaltar aquilo que você tem de bom e você deixar de lado aquilo que te leva à infelicidade. Então, o Dalai Lama ainda enfatiza a importância da disposição mental de se atingir a felicidade. Sem uma disposição mental adequada, de nada adianta a posse de fatores externos, como a riqueza e amigos, e a disposição mental adequada para a felicidade baseia-se, sobretudo, na serenidade. Então, a questão da serenidade, a busca de uma paz interior, né, que é aquilo que o budismo ele busca, né? Ele busca sempre o autocontrole, a alta sabedoria, buscar o controle dos seus instintos mais primitivos. Então, um provérbio chinês que é bem interessante é: se você quer felicidade para uma hora, tire uma soneca. Se você quer uma felicidade para um dia, vai pescar. Se você quer felicidade para um ano, herde uma fortuna. Se você quer felicidade para toda a vida, ajude alguém. Então, a questão de que a felicidade ela não está apenas no bem material, mas naquilo que você propõe e você proporciona ao outro. Né? Então, a felicidade ela não é algo egoísta, mas sim algo mais voltado à nossa preposição, né, de trabalhar o bem-estar de todos. Vovó daqui a pouco chega. Então, no caso da felicidade, aí nós temos também a felicidade no Ocidente. Então, para os filósofos gregos que viveram durante o século IV a.C., a felicidade é uma atividade de acordo com o que há de melhor no ser humano. Então, aquilo que nós temos de melhor. Então, o homem, diferente de todos os outros seres vivos, ele é dotado de linguagem, logos, né, a questão da razão. A atividade que há de melhor no ser humano, né, deve ser realizado de acordo com a virtude. Então, aquele que organizar os seus desejos de acordo com o princípio racional terá ação virtuosa, e a vida de acordo com a virtude será considerada uma vida feliz. Assim, a felicidade para os filósofos gregos é uma atividade de alma de acordo com um princípio racional. Isto é, uma atividade de acordo com a virtude. Né? Então, a virtude, uma vida virtuosa, quando nós controlamos nossos instintos, né, os nossos instintos mais primitivos, nós chegaremos a uma vida virtuosa, uma vida feliz. Então, por isso, ela está ligada à ideia de satisfação. Com isso, vemos a concepção aristotélica de felicidade, ela diverge em muitas das concepções contemporâneas. Por exemplo, para considerar a felicidade como a paz de um espírito ou estado durável das emoções positivas. Então, para Aristóteles, um homem feliz é um homem virtuoso. Então, nesse sentido, muitas vezes se sugere o termo de eudaimonia, né, não seja traduzido. Então, destacando a diferença entre o que concebemos atualmente de felicidade. Então, para os gregos, né, então a felicidade é uma vida virtuosa. Então, é uma vida sem muitas coisas a serem esquecidas, a serem negadas. Então, isso vai levar
ao que nós chamamos de felicidade plena. Então, a felicidade plena é ter uma vida virtuosa, virtuosa dentro de um contexto de sociedade. Então, buscar o bem ao outro é levar uma vida virtuosa, alcançando uma felicidade que é uma sociedade bem organizada, uma sociedade justa. Então, a palavra eudaimonia, ela é composta por eu, né, o bom, e o daimon, que é o espírito bom, o demônio bom. Então, trata-se de um conceito central na ética e na filosofia política de Aristóteles. Então, alcançar a eudaimonia é tudo aquilo que o homem ele deveria se pautar, né? Buscar essa chegada nesse estado de virtude plena. Então, no caso, tem aqui uma fala de Aristóteles, né? Então, a felicidade é ter algo que fazer, ter algo a amar e há algo que esperar. Então, se você não faz, se você não ama, se você não busca o bem ao outro, você não tem o que esperar. Então, a questão da felicidade, ela tem muito essa questão da nossa realização no mundo. Não apenas, né, a questão mais ser feliz é ser satisfeito. Mas a insatisfação também leva à faculdade da felicidade. Por quê? Porque a felicidade, muitas vezes, é você mover, é você trabalhar essa inquietude. Né? Então, sempre fazendo algo. Bem, então, dentro dessa visão também dos gregos, né, nós temos também o Epicuro, né, então, filósofo grego que viveu entre o século IV e III antes de Cristo, que ele defendia que a melhor maneira de alcançar a felicidade é através da satisfação dos desejos de uma forma equilibrada, que não perturbe a tranquilidade do indivíduo. Então, a questão do desejo, então, o desejo de comer. Então, a gente sabe, quando nós comemos até a nossa satisfação, nós temos um sentimento de felicidade. Mas quando nós ultrapassamos aquele limite de comer, você vai gerar problemas para você. Então, você vai gerar algo que não vai te dar felicidade. Então, isso é uma questão aí importante. Então, o Pirro de Elis, né, então, filósofo grego contemporâneo de Epicuro, né, também advogava, né, pela que a felicidade residia na tranquilidade, porém divergia quanto à forma de se alcançar a tranquilidade. Então, segundo Pirro, a tranquilidade viria do reconhecimento da impossibilidade de fazer um julgamento válido sobre a realidade do mundo. Então, tal reconhecimento livraria a mente da inquietação que geraria a tranquilidade. Então, esse tipo de pensamento é historicamente relacionado à escola filosófica ceticismo, ceticismo. Então, a questão, esse filósofo, o Pirro de Elis, ele é muito reproduzido nas obras, né, do Star Wars. Né, a questão de que um homem feliz, um ser feliz, ele não deve se preocupar com aquilo que está além do seu alcance. Então, aquela velha fala do mestre Yoda, né? Então, o medo leva à raiva leva ao sofrimento, e o sofrimento leva ao lado escuro da força. Então, se você tem medo, é que você não tem o controle de coisas que você não tem, né, o arbítrio de buscar. Então, isso vai fazer com que esse filósofo ele busque essa questão da busca dentro desse contexto. Então, a felicidade é aquilo que você pode fazer, e não aquilo que você realmente deseja fazer. Então, quando você sofre, quando você não tem o controle de alguns elementos, você vai cair no que nós chamamos a vovó. Né? Você vai cair naquela visão de que o mundo, né, na questão de que isso vai levar você ao lado ruim, né, desse parâmetro todo. É aquilo que prega o Star Wars, por que pareça. Então, outra escola filosófica, né, da grega da época é o estoicismo. Também defendia a tranquilidade, a ataraxia, né, como meio de alcançar a felicidade. Então, segundo essa escola, a tranquilidade poderia ser atingida através do autocontrole e da aceitação do seu destino. Então, a questão, né, daquilo que eu estava falando, então, aquilo que está fora daquilo que você controla, você, né, chega na felicidade. Então, não adianta você lutar contra aquilo. Não adianta chorar sobre o leite derramado. Né? Então, tudo tem a ver com aquilo que você controla, e não aquilo que você pode, com aquilo que você não controla, vai te levar ao sofrimento, e ao sofrimento vai te levar à infelicidade. E isso é um problema para o estoicismo, né? Porque isso vai despertar dentro do ser humano aquilo que ele tem de pior, né? Aquilo que ele, né, deveria abandonar nesse sentido, né? Que não é apenas um desejo mundano, né? É um desejo muito mais amplo do que uma felicidade vazia, né? Uma felicidade vazia dentro da sua realidade. Então, nós temos aqui, né, uma frase do Epicúrio, né? Então, quando dizemos que o prazer é a essência de uma boa vida,
Não queremos dizer que o prazer é extravagante ou que depende, né, da satisfação física, mas o prazer que queremos dizer é o estado em que o corpo se libertou da dor e a mente da ansiedade. Né? Então, a maior busca do Epicuro tem a ver com essa questão da libertação dos desejos, né? A libertação daquilo que você tanto anseia por conta não é algo legítimo, mas sim um princípio, né? Um princípio de satisfação de desejos que muitas vezes não são tão legítimos assim. Então, a felicidade na visão do cristianismo, né? Então, Jesus Cristo ele defendeu o amor como o elemento fundamental para se atingir a harmonia em todos os seus níveis, inclusive no nível da felicidade individual. Então, o cristianismo, né, após a morte de Jesus, ele aprimorou-se institucionalmente, né, e dividiu-se em vários ramos. Um deles, o catolicismo, produziu muitos filósofos famosos, como o Tomás de Aquino, que no século 13º da era cristã descreveu a felicidade como sendo a visão beatificada, né? Então, a visão da essência de Deus. Então, a felicidade, ele denota, né, da experiência que o homem tem com Deus. Então, a felicidade, ela é dependente da vontade divina. Então, a questão que tira, né, de que Deus, né, que destina a felicidade aos seus escolhidos. Então, essa é uma visão, né, de felicidade segundo os princípios de alguns, né, do início do cristianismo. Já a felicidade na visão do islamismo, né, então Maomé é uma das religiões muito praticada no mundo, né? Então tem algumas expectativas que dizem que mais de 1 bilhão de pessoas que vivem no mundo, elas professam o islamismo. Então Maomé no século VIII, no século VII depois de Cristo, ele surge na Península Arábica e ele enfatizou a caridade e a esperança numa vida após a morte. Então, com elementos fundamentais para uma felicidade duradoura e eterna. Então, para, né, o Maomé ser feliz, né, era ter entre eles a questão da caridade, o bem ao próximo, e a esperança numa vida após a morte. Né? Então, isso vai fazer o quê? Se você tem uma vida caridosa, você vai conseguir um benefício além da vida. Né? Então, isso vai levar a esse sentimento de felicidade plena. Então, a visão filosófica moderna, né, de felicidade, ele começa já com Rousseau, né, Jean-Jacques Rousseau, que foi um dos pensadores mais importantes do modelo contratualista, né, do século XVIII. Então, ele vai defender que o ser humano ele era originalmente feliz, mas com o advento da civilização havia destruído este estado original, né, de harmonia. Para se recuperar a felicidade original, a educação do ser humano deveria ser objetivar o retorno dessa sua simplicidade original. Então, no caso, né, o Rousseau ele tem uma visão do bom selvagem. Né? Então, o ser humano, ele no seu estado de natureza, ele era bom. E a sociedade, a organização, a hierarquização da sociedade é que vai transformá-lo em um ser ruim. Então, segundo o Rousseau, né, para a educação dos jovens, ela serve exatamente isso, para devolver essa originalidade dos seres humanos, pregando a busca da felicidade mais simples. Então, outros filósofos do século XVIII e XIX, como o Jeremy Bentham e o John Stuart Mill, eles criaram o utilitarismo. Então, doutrina que dizia que a felicidade era o que movia os seres humanos. Então, segundo os utilitaristas, os governos nacionais têm como função básica, né, maximizar a felicidade coletiva e do bem-estar. Então, no caso, eles vão deixar essa questão da felicidade mais voltada aos governos, a utilidade, né, a utilidade da ética. Então, a ética ela tem uma utilidade. Qual é essa utilidade? Levar o ser humano à felicidade. Então, se você tem um comportamento ético, pregando uma moral, não é porque você tem uma conduta própria, mas sim porque você busca uma felicidade mais ampla, a necessidade, a utilização dessa felicidade, não apenas uma felicidade que tem sentido. Então, aqui nós temos uma frase do Rousseau, né? Então, a felicidade é um estado demasiado constante e o homem um ser demasiado mutável para que convenham, né, uns aos outros. Então, Rousseau, ele vai dizer que a felicidade ela não depende apenas de um, mas sim de um contexto geral, né, de todos trabalhando juntos. Né? Então, o positivismo, né, que foi criado pelo Auguste Comte, né, então ele enfatizou que a ciência e a razão como elementos que deveriam nortear o ser humano na busca da felicidade. Então, essa felicidade seria baseada no altruísmo e na solidariedade entre o gênero humano, de forma que é chamado de religião da humanidade. Então, no caso, ele vai buscar a felicidade a partir
do altruísmo, né, de querer o bem ao outro. A questão da felicidade ela é buscada pela razão e não pela emoção. Né? Então, a razão, a racionalidade, né, a questão da razão dentro do pensamento de Comte é que vai dar a base para a evolução da sociedade. Então, tanto é que é uma ciência positiva ou uma religião da humanidade, uma religião positiva, né, que busca a evolução dos seres humanos. Já o Karl Marx, né, ele defendeu o estabelecimento de uma sociedade igualitária, sem classes, como elementos fundamentais para atingir a felicidade humana. Então, para o Karl Marx, né, para que o homem ele chegue a esse estado de felicidade, era preciso que todos fossem iguais, independentemente da sua origem. Então, a igualdade dentro de um mundo sem classes, né, a questão de que ele fala que é a dialética, que a luta de classe leva ao extermínio das classes sociais e o extermínio dessas classes sociais levará à felicidade. Por quê? Porque não haverá mais, né, não haverá mais divisão entre os seres humanos. Então, tem uma frase aqui, né, do Comte, que diz que felizes do que relembrando a sua juventude não lembram de fatos vergonhosos. Então, ele prega a questão da evolução. Né? Então, a questão de que a felicidade ela é a partir de uma evolução do princípio, do surgimento de um homem primitivo, chegando ao homem positivo. Bem, então a felicidade na visão, né, da psicologia. Então, para Freud, o criador da psicanálise, que defendia que todos os seres humanos é movido pela busca da felicidade, através do que ele denominou o princípio do prazer. Então, para essa busca seria fardada ao fracasso, né, devido à impossibilidade do mundo real satisfazer todos os desejos dos seres humanos. Então, isso deu o nome de princípio de realidade. Então, segundo Freud, o máximo de que poderíamos aspirar seria uma felicidade parcial. Né? Então, ele não acredita numa felicidade total, porque o mundo ele não seria capaz de nos fornecer essa felicidade total que iria satisfazer todos os nossos desejos. Então, a psicologia positiva, que dá maior ênfase aos estudos de sanidade mental e não às patologias relacionadas à felicidade, como emoções e atividades positivas, segundo essa percepção, o homem estaria responsável pela sua própria felicidade, sem depender do outro ou de um Deus. Assim, o indivíduo deve se condicionar psicologicamente a partir de atitudes como ser positivo, ser grato, fazer o bem. Então, dessas formas, o ato de fingir ser feliz seria uma maneira de se condicionar dentro dessa felicidade. Então, no caso, o ser humano ele faz as suas escolhas e essas escolhas é que vão depender da sua felicidade. Então, a sua felicidade não está relacionada a uma outra pessoa, mas sim a você mesmo dentro da sua realidade. Né? Então, tem essa questão da felicidade positiva. Né? Mas não uma felicidade positiva imposta pelos seres humanos, por outros iguais, mas sim por você mesmo. E, né, então, o estudos científicos iniciados na década de 70 pelo David T. Lakin, geneticista e professor de psicologia da Universidade de Minnesota, né, indicam que a felicidade também depende de fatores hereditários. Então, existe um geneticista que passa que a felicidade é um gene que vai sendo transmitido de indivíduos por indivíduos. Né? Então, uma família feliz geram pessoas felizes, famílias não felizes geram pessoas não felizes. Então, o autor, né, e outros pesquisadores afirmam que quando o bem-estar subjetivo, dependendo, né, da parte, né, da grande loteria genética que ocorre em momentos da sua concepção, daí resultaria o fato que as pessoas serem predominantemente otimistas ou pessimistas. Então, ele trabalha uma questão de uma determinação, né, que vem dentro do elemento do nosso nascimento. E o nascimento que vai determinar se você será feliz ou se você será triste, na sua concepção, na corrida ou a loteria geneticista, como ele coloca. Então, uma frase que é intitulada a Freud, né? Então, um sentimento de felicidade originado da satisfação de um impulso selvagem, não domado pelo eu, é incomparavelmente mais intenso do que aquele que resulta da saciação de um impulso domesticado. Né? Então, no caso, a felicidade ela é muito mais ampla com aquilo que você faz quando você se liberta das amarras da sociedade do que aquilo que você faz a partir da domesticação dos seus impulsos. Né? Então, Freud ele trabalha principalmente essa visão mais voltada ao impulso e aos instintos humanos. E a felicidade para a economia, né? Então, a economia do bem-estar defende que o nível público de felicidade deve ser usado como suplemento de indicadores econômicos mais tradicionais, como o produto interno bruto e a inflação. Então, a questão, né,
de uma visão economista, né, da economia, a felicidade está aquilo que você possui, e não aquilo que você é. Então, ele vai tirando aqueles elementos, né, de felicidade que foram criados pelos outros pensadores naquele momento que eles criaram. Então, isso vai dando outras conotações, né, dentro dessa realidade mais ampla. Né, então, um dos pensadores, né, dessa visão economista é o Adam Smith, né? Então, não importa qual egoísta um homem seja, certos princípios naturais vão desenvolvê-lo, né, na felicidade alheia, tornando essa felicidade necessária para ele, apesar deste homem não ganhar nada no processo, exceto o prazer de presenciá-lo. Então, no caso, né, a apreciação do desenvolvimento econômico, né, na questão de que as pessoas elas têm um nível né, de felicidade a partir de quanto ela consegue consumir e a sua satisfação dentro do desenvolvimento econômico da onde ela vive. Né, então, eu escolhi aqui um trecho de uma música que eu acho que é interessante, que é uma música do Oswaldo Montenegro, né, que o nome da música é bem claro, né, que eu quero ser feliz agora. Então, ele coloca num pedaço do que eu achei interessante. Né? Então, se joga na primeira ousadia que para nascer o dia do futuro que te adora. E bota o microfone na lapela, olha para a vida, diz para ela, eu quero ser feliz agora. Então, quando nós falamos essa questão de ser feliz, não é uma felicidade sem sentido, não é uma felicidade baseada, né, apenas do contentamento momentâneo, e não ficar esperando para ser feliz em um outro momento. É uma felicidade no pós-vida, esperando uma recompensa divina, mas é aquilo que você quer ser agora. Né? O ser agora, o ser feliz agora, depende mais de você do que dos outros. Então, é as suas escolhas que te levam a ser feliz. Né? Então, erga as mãos e vamos fazer por onde. Né? Bem, gente, então eu acredito que tenha sido isso. Né? Então, é um tema bem contemporâneo. É um tema que embarca vários debates, vários discursos dentro dessa realidade. E esses discursos, né, vão levar, né, ao contexto da nossa satisfação. Não apenas satisfação material, mas uma satisfação muito mais ampla. Ou seja, aquilo que você queira ser. Né? A felicidade ela não depende do consenso dos outros, depende de você. E quem está feliz com você é aquele que aceita aquilo que você realmente é, e não aquilo que você idealiza das pessoas. Bem, então, acredito que tenha sido isso. Agradeço a todos por estar me acompanhando até aqui. Né? Quem gostou do vídeo, deixa o seu comentário aí, seu like. Sugira algum tema aí que eu possa vir a fazer aí para a gente poder falar sobre o assunto. E vamos fazer por onde, né? Vamos fazer que a nossa felicidade seja, né, uma felicidade plena, né, uma felicidade momentânea. Então, eu agradeço a todos aí pela atenção. Muito obrigado. E até a próxima, né? Até o próximo vídeo aí para a gente poder falar um pouquinho mais sobre o assunto.